Olá a todos, vamos iniciando a nossa nona semana com videoaulas da disciplina de Teorias de Jornalismo, ainda nesse formato alternativo. Hoje para falar então sobre noção crítica do acontecimento e também a construção do acontecimento. Porém, eu vou destacar, antes da gente entrar no conteúdo, uma atualização do nosso cronograma então. A gente já falou sobre as teorias construcionistas, que seria no dia 13 de outubro, na próxima semana. Então a gente vai puxar o conteúdo das semanas sequentes para essa. E aí vai sobrar uma que aí eu vou poder, de certa forma, falar um pouco mais sobre os temas dos artigos que vocês escolheram. E esse é um dos pontos então que eu queria destacar antes da gente entrar no conteúdo. Eu retornei, a todos vocês que mandaram os trabalhos, os grupos, como vocês podem ver lá no e-aula, se vocês entrarem na página inicial, tem ali a divisão dos grupos, ficaram 12 grupos, eu recebi a versão parcial então de 10 grupos. Eu não lembro agora de cabeça aqui o número dos grupos, dos dois grupos que não enviaram, mas todos os que eu recebi eu retornei. Então, se eventualmente alguém mandou a primeira versão e não obteve retorno, eu mandei hoje as considerações comentando essa versão inicial de vocês e comentando o trabalho que vocês fizeram e também dando um norte para vocês seguirem à frente. Então, se vocês não tiveram nenhum retorno, é porque eu não recebi. Aí vocês entrem em contato. Se vocês entrarem em contato pelo e-mail e eu não receber, mandem uma mensagem pelo Cobalto mesmo, Então, esses dois grupos que eu não retornei porque eu não recebi, eu não registrei o recebimento dos trabalhos, Então, só passando esse recado. E aí vocês têm, como a gente foi falado em aula e também a gente teve o nosso encontro síncrono, que vocês tinham oportunidade de tirar dúvidas, também foi explicado o que era para fazer e também está no plano de ensino, então o que eram os elementos que eram para aparecer nessa primeira versão, então o tema, objetivos, problemas, justificativa, etc. Então está explicado aqui no plano, foi falado em outro vídeo e também foi falado no encontro síncrono, Então esses eram elementos que tinham que aparecer nessa primeira versão. Então, só para deixar claro, que foi explicado, assim como tem ali a avaliação 4, entrega da versão final do artigo ensaio, mas a gente pode dar de repente até acho que na próxima semana a gente usa esse espaço que sobrou da teoria construcionista, que a gente já falou, para falar sobre essa versão final, e aí eu posso comentar também um pouco sobre alguns temas que vocês apresentaram e, enfim, posso colocar aqui de maneira falada, então, algumas dicas para vocês. Para alguns eu já sugeri algo, eu mandei artigos, etc. E, inclusive, como a gente vai falar de teoria crítica, da análise crítica, eu vou colocar aqui um artigo que foi apresentado no Intercom de 2019, da Mônica Machado Carneiro, que na época era mestranda do programa de pós-graduação em comunicação da Federal de Goiás, que ela faz uma análise que um dos grupos fez uma proposta parecida em relação ao objeto. Então esse artigo também pode ajudar, não só o grupo, mas todos vocês para observar a questão da crítica, Então o título é Integrando o subsistema de resposta social, uma análise crítica da mídia com foco no agronegócio e nos direitos indígenas, Então é um artigo que vocês podem ler, para tanto o grupo que pegou como temática a questão indígena, agora não vou me recordar qual grupo foi, mas todos os grupos também podem ler porque se relaciona com isso que a gente vai falar hoje. Então,
inicialmente, já agora falando sobre a questão da noção crítica do acontecimento, um elemento básico e que todos vocês, tanto a gente está falando aqui principalmente de pesquisa, né? Então, produção de artigos, de TCCs, etc. Mas para vocês, né, para a formação de vocês enquanto futuros jornalistas, de ter essa noção crítica, né? E para se ter essa noção crítica e essa consciência crítica da profissão, né, e da sociedade, é fundamental, e acho que é o ponto, talvez o principal pilar, é o conhecimento da história, né? Então, da história da profissão, saber aonde o jornalista está inserido dentro da história, é um pouco da história da imprensa e também da história política, social, econômica, etc. Você tem a disciplina temas latino-americanos, por exemplo, que aborda muito dessa formação histórica dos países latino-americanos na qual o Brasil está inserido. E como sugestão, enfim, também para vocês, para quem não fez comigo a disciplina, fica o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, em que ele explica muito bem, né, por que a América Latina nunca conseguiu deixar de sair daquela categoria de países subdesenvolvidos em relação tecnológica e economicamente em relação principalmente à Europa e Estados Unidos. Então é fundamental, né, principalmente para não se repetir lugares comuns e não se cair às vezes em perspectivas que são recortes aleatórios ou recortes feitos, né, com fins de discurso, sem essa contextualização. Então, conhecer a história é fundamental para se ter essa noção crítica, então, dos acontecimentos e do jornalismo, né? Então, o Traquina, o Nelson Traquina, ele vai falar ali na página, a partir da página 20, não, na página 33, tem o capítulo 2, a trajetória histórica do jornalismo na democracia, né, para quem quiser se aprofundar mais, depois que retornar, né, às atividades presenciais, tem o livro na biblioteca, enfim, do volume 1 do Teorias do Jornalismo do Nelson Traquina. Então ele vai citar, né, ele já começa citando justamente o filósofo Cícero, né, que há mais de 2000 anos já falou, né, que desconhecer a história é permanecer criança para sempre, né, no sentido principalmente de ingenuidade, né, então de não ter o conhecimento e de ficar à mercê, né, da diversões repassadas por outros que não sejam especialistas ou pesquisadores, né, sobre a história principalmente. Então, o Traquina vai apresentar também 3 vertentes fundamentais, né, para se ter essa visão crítica relacionada ao campo do jornalismo, né, ao jornalismo. E que, enfim, eu vou postar também aqui depois os slides para vocês, mas é o que ele vai colocar, então, como sendo 3 vertentes fundamentais. A primeira, então, é a expansão da imprensa, então já pegando a história da imprensa, impulsionada no século XIX, principalmente com a popularização do jornal, dos veículos impressos, e explodindo, né, de certa forma, se popularizando, né, de uma maneira em maior escala, tanto aí pensando geograficamente na América Latina quanto nos Estados Unidos e Europa, né, no século XX, com principalmente o surgimento e depois a popularização, inicialmente do rádio, depois da televisão, e mais para frente no final do século, e virada para esse século XXI, a internet, né, e os recursos online. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da comercialização, né, ao mesmo tempo em que surge um conceito de notícia, né, então a notícia passa a ser, de certa forma, o principal produto do jornalismo, com o jornalismo começando a se inserir num modelo empresarial, né, e sendo comercializado, seja
com vendas de exemplares ou com vendas de anúncios, né, de espaço para anúncios. E concomitantemente, então, o polo econômico do campo jornalístico está em face da emergência do polo intelectual, né? Então, o polo econômico e intelectual eles vão sempre ir andando, né? Algumas vezes em convergência e em outras vezes com antagonismos, né? Ou com diferentes interesses e olhares, né, sobre o mesmo objeto, que no caso é o jornalismo. Então, com a profissionalização dos jornalistas e uma consequente definição, então, do que é a notícia, que a gente vê lá em produção da notícia, por exemplo, conceitos, definições, lead, pirâmide invertida, o que é notícia, etc, 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 é resultado, então, desses estudos e definições que começam lá no século XIX, que vão ir evoluindo e mudando e sendo atualizados ao longo dos anos. E que vão apontar, então, valores e normas para o papel social da informação numa democracia. Então, o produto jornalístico, a notícia, o conteúdo inicialmente produzido tendo o jornal impresso como veículo de massa no início, depois rádio e televisão, mas sempre convivendo, né, todas essas mídias, elas vão ajudar, de certa forma, a reforçar a ideia, aquela perspectiva mais construcionista, né, como elementos que vão integrar a construção da realidade, não que necessariamente vão refletir ou que vai acontecer o que era previsto também pela teoria hipodérmica, né, de que os veículos diriam algo para a população e a população acreditaria cegamente, né? Então, não é nem a reflexão da teoria do espelho e nem a influência da teoria hipodérmica, que são teorias já ultrapassadas e que servem muito mais no sentido de, como eu falei já, de contextualização histórica das teorias de jornalismo, mas o jornalismo, sim, está inserido, né, dentro dessa construção social ao longo dos anos e contemporaneamente também. Aí a gente tem, então, a expansão da imprensa como o primeiro elemento. A gente tem que fazer essa contextualização histórica, né? No século XIX, como eu comentei, há essa popularização, acontece na Europa e nos Estados Unidos, principalmente com as penny press, que são eram os jornais vendidos a 1 cent, né? Que foram lançados a preços populares, assim como a gente teve um período em que não se teve tão presentemente esses jornais populares. Eles voltam principalmente do final dos anos 90 e início do século XXI, com os jornais populares, que são os jornais mais baratos, os grandes conglomerados apostando, como por exemplo o Grupo RBS, o Diário Popular, o Extra no Rio de Janeiro, que são jornais mais baratos e feitos editorialmente com conteúdo mais popular também, uma linguagem mais popular, mais coloquial, etc. Mas isso começa lá no século XIX, né, e coincide com o aumento também, que aí é muito importante quando a gente pensa história da imprensa, com o aumento nos índices de alfabetização, principalmente nesse momento da Europa e dos Estados Unidos, e no Brasil com um certo atraso, né, e também na América Latina. Porque se vocês pegarem os índices de alfabetismo no Brasil no primeiro meio século do século XX, por exemplo, os índices são altíssimos, né? Então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vai se trabalhando com essa perspectiva de aumentar os índices de alfabetização e, de certa forma, os jornais impressos também acabam impulsionando, né, esse aumento nos índices, né, as pessoas também se alfabetizando para poder ler as notícias, enfim, porque era o veículo que se tinha, né, um período pré-rádio, por exemplo. Então, o jornalismo impresso era o veículo de imprensa que se tinha na época, jornalístico, né, era o único veículo jornalístico que se tinha na época. Então, nesse contexto histórico ainda do século XIX para o século XX, a gente tem um grupo de jornalistas que vão fazer um tipo de jornalismo mais crítico, mais investigativo, e que vão ser chamados também em alguns momentos de sensacionalistas,
que são os Muckrakers, né, que é um grupo de jornalistas que o presidente Roosevelt, na época, comparou eles como um personagem que, né, mexeria na lama à procura de objetos ocultos, né, escondidos, e os jornalistas fariam o mesmo em relação ao que acontece principalmente nos bastidores das empresas e das grandes companhias e da política americana. E aí esses muckrakers, eles vão já fazer um primeiro jornalismo mais de profundidade e até mais literário, mas em diferentes setores, né? E muitos deles vão se engajar em algumas lutas e causas populares, né, da época, né, desse contexto da história dos Estados Unidos. Então, movimentos feministas, por exemplo, algumas mulheres vão se engajar e vão utilizar o jornalismo para fazer esse jornalismo mais de resistência, assim como questão de direitos da população negra dos Estados Unidos da época, né? Então a gente está falando aí de 1890, 1910, 1920, né? A questão dos imigrantes também, né? Dos imigrantes do mundo inteiro que chegavam aos Estados Unidos e que o Jacob Riis, que é um dos jornalistas que eu coloco aqui, ele foi fotógrafo, né? Ele fotografava justamente os bairros pobres, as favelas, digamos assim, em Nova York, e que eram geralmente os imigrantes, né, vindos de outros países e que acabavam chegando sem dinheiro e indo morar, então, em alguns bairros, em alguns lugares em Nova York. E ele fez fotodocumentários, né, sobre esses imigrantes. O Jack London, escritor, autor de vários livros excelentes de ficção, como Martin Eden, Caninos Brancos, etc. Também, né, foi um jornalista literário, e ele também é enquadrado nessa perspectiva de muckrakers. Então, são muitos os jornalistas que, por exemplo, iam trabalhar numa fábrica para denunciar as condições, o trabalho infantil, né? Então, na época, não só nos Estados Unidos, basta ler alguns romances europeus da época. E o Dave Copperfield, que é anterior, mas do Charles Dickens, é um romance que também faz essa denúncia, né, de crianças de 9, 10, 11 anos trabalhando em fábricas 12, 13 horas por dia, apertando parafusos, etc. E esses jornalistas dos Estados Unidos, eles vão se inserir, então, fazer esse jornalismo de imersão. Eles vão lá trabalhar na fábrica para escrever sobre esse assunto, assim como outros, né? Enfim, todas essas questões que envolviam questões sociais dos Estados Unidos da chamada era progressista americana. No Brasil, né, a imprensa também ajuda a construir, né, a realidade, não só repassando uma imagem, né, de fatos públicos, de acontecimentos públicos, ou tornar certos acontecimentos públicos, como também a alterar, né? O trabalho dos muckrakers, vale ressaltar aqui, foi fundamental para alteração de leis, né? Em várias dessas lutas, dessas causas que a gente mencionou. E no Brasil aconteceu o mesmo, e um exemplo é o período da abolição da escravatura. Tem o livro do Juremir Machado da Silva, que se chama As Raízes do Conservadorismo Brasileiro, em que ele analisa como que a imprensa cobriu o fim da escravatura, né, e essa transição. E tem outro livro que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, em que ela narra a história da personagem que seria a mãe do jornalista, que ficou marcado na história do jornalismo brasileiro, e que ela vai narrar, então, a história dessa personagem, que foi uma personagem real, e também, de certa forma, acaba aparecendo um pouco ali essa relação da imprensa com a sociedade.
E no caso do livro do Jeremir, ele vai, claro, recuperar jornais da época e também documentos, né? E aí ele vai trazer justamente esses diversos tipos de cobertura, esses diversos tipos de práticas jornalísticas que aconteceram no período, né, ao longo dos anos, não só né, pegar a Revolução Malesa da década de 1830, depois em diante até 1888 e o pós, né, pós-abolição. Durante todo esse período, houve tanto jornais e jornalistas que se engajaram na causa abolicionista, né, e em defender a inserção, né, dos ex-escravos na sociedade, enfim, direitos, terem os mesmos direitos, etc., e dar o suporte. São textos bem engajados, que tem uma atualidade também impressionante, mas também teve o lado da imprensa que estigmatizou, ajudou a criar a imagem do homem e da mulher negro, que eram os ex-escravos, né, como sendo alcoólatras, prostitutas, enfim, estigmatizando negativamente, né, esses ex-escravos. Então, e os discursos também dos políticos da época. Então, se tende muitas vezes, claro, a se reduzir às vezes as perspectivas da imprensa, e isso sempre aconteceu, né, como acontece hoje, de dizer, jornalismo é péssimo, jornalistas de hoje em dia são péssimos, são alienados, são isso, são aquilo, mas se reduz, né, a alguns casos específicos. E na imprensa da época teve José do Patrocínio, teve o Luiz Gama, que é o personagem que a mãe dele é a personagem principal do livro da Ana Maria Gonçalves. Se teve Joaquim Nabuco, enfim, vários jornalistas que atuaram de uma maneira muito marcante e que foram fundamentais, né? A Ana Maria Gonçalves e os próprios outros autores, Jamila Ribeiro, Lázaro Ramos, enfim, o ator que também tem o livro dele sobre o assunto. Enfim, vamos colocar aqui, ao contrário do que... E, inclusive, o Oliveira Silveira, poeta, que foi um dos poeta gaúcho, que foi um dos precursores e dos líderes que lutaram para mudar o Dia da Consciência Negra da data da abolição para o 20 de novembro, né, vão colocar justamente isso, que não foi um presente dado, né, pela coroa portuguesa, pelo governo brasileiro, enfim, para libertar, né, os escravos. Foi resultado de muitas mortes, muita luta, muito massacre, né, e também de uma luta que também aconteceu na imprensa, né, através dos veículos. Cruz e Souza, também jornalista e poeta catarinense, mantinha um jornal em Santa Catarina pró-abolição, e então teve muita batalha também discursiva, né? A imprensa foi importante, foi fundamental até para se mudar, né, essas questões sociais. E o mesmo aconteceu nos Estados Unidos com os muckrakers, e o mesmo aconteceu ao longo da história em várias outras causas, né? E continua acontecendo, por mais que tente-se muitas vezes minimizar, principalmente às vezes se comparando com a liberdade que se criou de se manifestar a favor de tudo que é possível, né, com a internet, com as redes sociais. Mas o jornalismo continua, né, tendo uma importância nessa construção de acontecimentos. No século XX, né, no Brasil é marcado pela violência também contra jornalistas. Tem o livro Cala a Boca, Jornalista, do Fernando Jorge, em que ele conta assim casos cruéis, de abuso extremo da violência, principalmente por parte do próprio Estado contra jornalistas ao longo dos séculos, né, das décadas. Então, a gente tem um período da Constituição de 88 em diante, praticamente,
sem uma censura oficial, de certa forma, do Estado sobre os jornalistas. Então a gente tem aí de 88 a 2021, daqui 2 anos, né? Daqui 2 anos vão marcar aí 35 anos, né, de democracia a partir da Constituição de 88, porque todos os períodos anteriores havia, né, uma censura oficial. E, claro, de 88 em diante surgem outros tipos de censuras, de ameaças, desde organizações criminosas, como tráfico de drogas, etc., até a tentativa, muitas vezes, de intimidação e de censura por questões judiciais e outras do tipo, né? Então, essa liberdade limitada, né, ela é histórica, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil também. No site do Jornalistas Sem Fronteiras, se vocês entrarem, tem um mapinha atualizado lá com o nível de liberdade de imprensa de cada país, e o Brasil aparece aí em situação crítica. Aí a gente tem, a partir da década de 20, o surgimento das emissoras de rádio, que inicia com sociedades anônimas. Depois, no final da década de 20 para a década de 30, começam já a ter esse caráter mais empresarial, as rádios começam a poder vender anúncios, tem essa popularização, tem a era de ouro, né, a época de ouro do rádio brasileiro. Depois vem a televisão, né, ajuda a construir o rádio e a televisão, a construir uma ideia de massa também e de cultura regional, nacional, porque antes são várias regiões que não se comunicam, né, e claro, inicialmente de uma maneira mais grãozinho, assim, né, de trabalho mais de formiguinha, o jornalismo impresso, mas o rádio acelera isso, e a TV mais ainda depois, principalmente também com a criação das redes, né. E a gente tem a figura do Chateaubriand, tem o livro dele, a biografia do Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, que é um livro fora de série, espetacular. A narrativa é maravilhosa e é de um personagem, talvez o principal personagem da história da mídia brasileira, né, pela figura que ele foi, e também por tudo que aconteceu nos anos em que ele teve à frente dos Diários Associados. Foi o primeiro grande, os Diários Associados, o primeiro grande império midiático do Brasil. E nos Estados Unidos já havia o Hearst, que é o personagem que inspira o Cidadão Kane, né, o filme do Cidadão Kane, e o próprio Pulitzer, que dá o nome ao prêmio, do prêmio Pulitzer, que é o prêmio considerado mais importante do jornalismo ocidental. Ele também era dono, né, de um conglomerado de comunicações nos Estados Unidos. O surgimento da TV rapidamente se populariza, mas também passa a ser fundamental, né, para uma sociedade em construção. Então, né, o jornalismo dentro dessas mídias todas também integra, né? Claro que aí tem rádio-teatro, tem novela, radionovela, tem, enfim, vários elementos culturais, música, etc. Mas o jornalismo também está inserido nesse, né, o repórter Esso, né, fundamental nos anos 40, e depois ele segue durante um tempo ainda. Vai ser o embrião lá do que depois vai se tornar os telejornais que a gente tem hoje, os correspondentes de rádio que a gente tem hoje. E a internet, né, começa como algo mais elitizado, principalmente no Brasil, demora um pouco para se popularizar, mas no momento em que se populariza, o negócio anda mais rapidamente. Então, essas perspectivas críticas, né, a gente tem que pensar que desde o princípio há essas controvérsias entre os conceitos de realidade e ficção, né? Então, as edições que alteram as perspectivas, os acontecimentos, etc., não é algo que surgiu agora com as redes sociais, né? Basta pegar ali, eu cito um caso emblemático, é a questão do Nixon, né, final dos anos 60 e início dos anos 70, até o impeachment dele, né? Pega a relação dele com a imprensa. Se alguém lê sem citar o nome dos personagens, parece que estão falando da relação do Trump com a imprensa contemporaneamente. Então, o conhecimento da história da mídia, política e econômica, né, fundamental para se ter essa leitura crítica, relações existentes entre as gerações, isso que eu falei, né, tudo, né, vai indo e às vezes vão se repetindo certos ciclos. Os meios de comunicação e tecnologia sempre chegam para ficar,
né? Não tem como desinventar algo. E a determinação dos seus usos, se vai ser para bem ou para mal, etc., é o usuário que vai fazer essa definição e não vai ser o inventor. Uma prova é o Facebook, né? E a outra é o relógio mecânico, que foi criado nos mosteiros para os monges saberem a hora em que eles tinham que fazer a oração, e que acabou se tornando um dos símbolos principais do capitalismo, da jornada de trabalho, etc. Então, resumidamente, é isso. Eu vou colocar o artigo para vocês, os slides e esse vídeo, então, para dar conta aí desse conteúdo de hoje. A gente volta na próxima semana. Fiquem bem e até a semana que vem.